Estamos de volta, terceiro bloco do Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil. Estamos falando sobre namoro. Uma pessoa nos mandou uma seguinte pergunta: André, esse negócio de julgo desigual, de crente só pode casar com crente ou namorar com crente, se não é julgo desigual, é pecado, é errado. Por que os evangélicos são assim? Ele falou: eu sou de outra religião, na minha nunca foi ensinado isso, a gente não tem isso. Isso é preconceito, é cuidado? Qual é o conceito disso? Como é que a gente pode responder? Bem, eu acredito que não é preconceito, não. Eu acredito que é um princípio, né? A palavra cônjuge, por exemplo, é conjugo. É você andar no mesmo passo, na mesma crença, acreditando no mesmo Deus, no mesmo foco. Você imagina, assim, só comparação, não chamando ninguém nem ninguém de animal, mas o jugo é que aquele apetrecho que se coloca no pescoço do gado para o gado arar a terra. Aí vamos imaginar, então, um cavalo arando junto com um boi. O ritmo é completamente diferente, eu sou da roça. Como é que você vai arar uma terra nessas condições? Não vai conseguir arar essa terra. Se é um boi e uma gatinha do lado, não vai, gato pequeno. Tem que ser não tem como. E assim, a Bíblia diz que a gente não deve... o jugo desigual é ruim diante de Deus. Deus não aprova isso. Então, eu penso que se é para ter um relacionamento futuro abençoado por Deus, precisa ser do mesmo jugo. Antes da gente escolher o emprego, a gente fala com Deus. Antes da gente escolher a casa, a gente fala com Deus. Antes da gente sair de casa, a gente fala com Deus. A gente depende de Deus para tudo. Como seria diferente para escolher... deveria, né? Amém. Recebe aí, profetiza na tua vida. Como seria com a pessoa que é a segunda decisão mais importante da nossa vida? A primeira decisão mais importante é escolher Jesus. A segunda decisão mais importante é escolher a pessoa com quem você vai se relacionar. A vida toda. A Bíblia deixa bem clara, princípios de namoro, Números 36, 6. Primeiro passo, escolhei entre todos aquele que lhe for melhor aos olhos. Você tem que olhar, você tem que gostar. Primeiro mandamento de Deus, você tem que gostar da pessoa. Não adianta ser de Deus, não, porque você pode ser de Deus, a pessoa é de Deus, mas não é de Deus para você. Entendeu? Porque você casa com alguém que você não gosta, no dia seguinte você acorda a hora de manhã e fala: Senhor, prepara e leva. E a gente pode escolher, né? A gente pode escolher. Então, escolher entre todos quem for melhor aos olhos. Parte B do versículo. Desde que não seja fora da família da fé. Então, nós somos, desculpe o termo, exclusivistas. Nós acreditamos que só vai para o céu quem confessa Jesus. Quem não confessa Jesus não vai para o céu. Então eu quero que a minha família seja salva. Para isso, eu preciso de alguém que sirva ao mesmo Deus. E só talvez corrigindo a pergunta, por que só os evangélicos são assim? O judaísmo tem esse princípio. O islamismo é o mais radical possível que aconteça aqui. Não existe, não passa nem na cabeça de um pai que tem uma filha que, enfim, a conduta também social e familiar é um pouco diferente, o pai tem um pouco mais de mando. E até apedrejada. Não é, você tem que ir na mesma fé. Então não é uma questão só, os evangélicos, preconceito. É uma questão de instrução, de princípio, de uma religião. E também, eu acho que qualquer um deveria pensar dessa forma, porque como pode? Um pensa uma coisa, outra coisa totalmente diferente, são mundos diferentes, são vida social diferente. Como os dois vão estar juntos? Né? Se os dois não pensam do mesmo jeito, não querem as mesmas coisas, como ser feliz? Por isso termina no divórcio. E a gente não é exceção para, por exemplo, ele é mais velho e ela é mais nova. Não é isso. Ele é branco e ela é negra. Não é isso. Ele é pobre e ela é rico. Não é isso. A gente não fala de classe social, a gente não fala de faixa etária, a gente não fala nada disso. A gente só está pedindo que seja do mesmo Deus, a mesma fé. Que creia. Igual. E igualdade de pensamento, porque eu já vi casamentos de pessoas que foram: André, amo, não sei o que, casou depois de um tempo, não sei o que, quando você viu, tá separando. Por quê? Porque um quer ter filho, o outro não quer. Às vezes também, às vezes eu falo: gente, conversa. Quando eu vejo isso, eu falo: gente, durante, sei lá, 1, 2, 3 anos de namoro, vocês não conversaram sobre filhos? Sabe, parece que o namoro é um passatempo e não uma preparação para um relacionamento. Porque a gente estava no casamento, quando a gente foi falar de filho, ela queria, não queria, e aí briga, daqui a pouco... Resolvemos não falar mais. Mas, poxa, como é que não trata de coisas tão básicas para um casamento durante um namoro? Namoro é a época de falar sobre sexo, como você gosta, como você... Embora, claro, tem que ter os seus cuidados, mas você tem que começar a entender a cabeça do outro, como ele pensa. Eu concordo plenamente sobre isso. Você tem que falar, sim, o que você entende sobre sexo, o que você acredita que pode, o que não pode, porque senão você pode estar ferindo nem só princípios bíblicos, mas a outra pessoa. Isso. De preferência, converse num lugar aberto para não gerar expectativa. Para não querer testar na hora o negócio aí. Deixa eu vir para uma pergunta muito interessante. E acho que também a gente já
tocou um pouco sobre esse assunto, sobre talvez uma certa pressão que a igreja colocava aos jovens, principalmente, para casar logo. Via 12 meninas namorando, tá namorando quanto tempo? 3, 4 meses. Pá, já está na hora de casar. Existia toda uma pressão para casar e a gente, de fato, via pessoas casando com mais frequência. Hoje, isso não acontece tanto, por vários motivos. Primeiro, porque as pessoas estão demorando um pouco. Segundo, também eu vejo um certo cuidado da liderança da igreja, do corpo em si, em querer empurrar, por às vezes algumas falhas no passado de empurrar e não estavam preparados. Ou, enfim, é melhor casar do que abrasar. Isso eu já ouvi muito. E aí, beleza, então casa e se abrasa depois do casamento, né? Então é legal isso e não dá certo por causa do relacionamento. Vocês acham que a igreja, ela tem recuado um pouco nesse sentido, até de púlpito? Você não vê muito, jovem, tá solteiro aí, casa logo. A gente não... Eu já ouvi muita pregação assim antes. E, principalmente congresso de jovens. Hoje é o contrário. Você quer casar? Espera um pouquinho, segura, conversa. Hoje parece que a igreja está sendo mais cautelosa e passando essa cautela aos jovens, ao invés de empurrar um para casar com outro, como aconteceu antigamente. Talvez por os índices altos aí de separação, vocês entendem que a gente está vivendo um momento desse, que a igreja, na verdade, ao invés de empurrar, ela está até freando um pouco as pessoas que têm vontade de casar? Tomara que seja cautela e não seja desacreditando na família. Eu amo a família, acredito num relacionamento que se tem muita briga. O meu marido é um santo casamenteiro. Ele ama fazer casamento de jovens. Não discordando do que você está falando, ele incentiva os jovens que estão namorando a casar. Ele incentivou meu filho a casar. Meu filho casou agora há pouco tempo, né? Tem 4 meses de casado. E o pai disse, filho, você precisa casar. Já estava namorando há 5 anos. Bastante tempo. E ele dizia, filho, você tem que casar, você precisa casar. Você tem uma referência de casamento, olha pra gente. E sempre meu filho dizia, o dia que eu casar, pai, eu quero que meu casamento seja igual ao seu. E isso me causava, assim, tanta alegria, né? Ficava extasiada. E o Marcos, ele diz para os jovens, você está namorando, está noivando para quê? Para casar? Então, meu filho, eu quero te ajudar a fazer isso. Constrói realmente, o que você está pensando em fazer? Aonde você quer trabalhar? O que você está fazendo para isso? Também não vai casar de qualquer maneira. Meu filho casou, marcou a data do casamento, impressionante, gente. Deus ama a família. A família é um projeto de Deus. Quando você marca a data, tendo uma idade, é óbvio, né? A gente não está aqui falando de 15, 16 anos. Ninguém com 15, 16 anos está pronto para casar. Um adolescente não está pronto para casar. No dia de hoje não está mesmo, não. Não está pronto para casar. Eu acredito assim, 21 anos, está namorando há um bom tempo, casa. Se prepare e casa. Meu filho marcou a data. As portas se abriram. Conseguiu casa, ganhou quase todos os móveis, ganhou a festa. Então, assim, Deus abençoou, porque Deus ama a família. Não que eu queria ir para todo mundo, mas eu tive uma experiência parecida. E uma vez um amigo meu, Eduardo Andrade, Duda, o guitarrista do 4x1, eu estava conversando com ele e ele falou, André, eu não sei, mas tu vai ver, tu vai ter essa experiência. Quando você marca o negócio de casamento, Deus abre a porta, e ele não falou de prosperidade, ele falou na nossa linguagem, da grana, de dinheiro, de coisas que tu fala, caramba, não tô com dinheiro, não vai dar certo. Aparece coisa, oportunidade, negócio, vai aparecendo coisa tão grande pra gente falar, Deus, porque eu marquei a data do casamento. Mas a data, realmente. Existe uma unção da prosperidade no casamento, existe, que, meu irmão, existe. Que nunca vi igual. É cautela dos pastores ou é realmente o descrédito da família? Tá liso é porque tu tá solteiro. Se casar, tu vai ver que o negócio vai acontecer, Cristian. Deixa eu pegar o Jailton, em Santa Cruz, aqui no Rio de Janeiro, tá na linha. Tudo bem, Jailton? Tudo bem. Qual a sua pergunta, queridão? A minha pergunta é que eu estou assistindo o debate aqui, vocês estão falando sobre o casamento misto. O apóstolo Paulo fala que a gente não correu o risco de fazer o casamento misto. Mas eu já tive muitas pessoas que terminaram relacionamento com pessoas mistas de outras religiões por causa desse problema bíblico. Que o apóstolo Paulo fala para não correr o risco. E tive pessoas também que, por causa desse problema também, procuraram um casamento dentro da igreja e hoje são separados, não tiveram uma vida feliz, outros separaram, a mulher está no mundo e ele continua na igreja, ou os dois no mundo. E eu já sou casado há 30 anos, graças a Deus, e eu fiz o casamento misto, eu corri esse risco. Minha esposa não era evangélica na época, era católica. Eu corri o risco, casei com ela, estamos juntos há 30 anos, tenho a minha família e aí eu fico pensando que entra aquela palavra da predestinação, quando a pessoa é predestinada e a salvação, ela é individual, quer dizer, uma coisa que só cabe ao homem e a Deus, quer dizer, ninguém interfere na salvação de ninguém. Que o pastor está falando aqui, eu gostei, ele casou, que gostaria que a família dele fosse salva também. Mas nós não podemos saber quem vai ser salvo ou não, só foi diretamente com o homem e Deus, a salvação é individual. Então eu corri esse risco e estou feliz. Amigos meus da minha igreja, criados no berço evangélico, não correram esse risco, casaram e eles estão separados, e a mulher está no mundo e ele continua na igreja e o casamento de jeito. Eu corri esse risco e estou bem.
Aí eu queria saber qual é a opinião de vocês sobre esse assunto. Obrigado, Jailton. Deixa eu organizar aqui, que é muito boa a pergunta, Jailton, porque a gente falou bem aqui, julgo desigual e eu vi o posicionamento. Aqui o posicionamento também, Jailton, todo mundo, não sei se a gente talvez transpareceu assim, mas a gente falou, olha, se você casar com uma pessoa de religião, não vai dar certo. Não foi colocado isso, foi assim, vai ter muito mais dor de cabeça mesmo. Embora você esteja 30 anos aí, Jailton, eu não sei quais são as dores de cabeça que você teve por causa de questões de igreja. Está com filho? Beleza. Vai para a igreja católica, para a igreja evangélica. Vai batizar, não sei o quê. Para quem vive no evangelho e gosta, isso é uma coisa muito próxima e pode causar problema. Mas também o Jailton levantou, André. Também vi gente que casou dentro da igreja, 2 crentes, e não deu certo. Como é que é esse negócio? Permissão para discordar, senhor. A Bíblia não permite, de Gênesis a Apocalipse, casamento misto. Ela não abre exceção nenhuma, em momento nenhum, em versículo nenhum. Se por um acaso, mas eu conheço alguém que casou, não era de Deus, e aí Deus converteu a pessoa. Graça. Deus, pela infinita graça, e aprove ao coração dele ter misericórdia de você. Jailton. Milagres acontecem. Mas isso não significa que vai acontecer uma segunda vez ou nunca mais. Porque o mandamento de Deus é, não case com quem não seja fora da lei. Mas tem o caso de Oséias, que casou e era casamento misto. Querido, Oséias, os 13 capítulos de Oséias, ou 12, não sei, fala que Oséias foi corno a vida inteira. O único casamento misto da igreja, a mulher de Oséias o traiu a vida inteira e ele não pôde abrir a boca. Então não vem com essa. Se você quer casar, eu falo, mas eu estou apaixonada pelo meu namorado, estou apaixonada pela minha namorada e ele é simpatizante do evangelho, só falta ser crente. Eu falo, sofre agora. Termina agora e sofre. Sofre 1 mês, sofre 2 meses, sofre 1 ano, chora, faz jejum, emagrece, faz o que você quiser, mas não sofre o resto da vida. Porque a promessa de Deus para te abençoar em família é quando os 2 servem ao mesmo Deus. Se os 2 não servem ao mesmo Deus, no meio de uma crise, você pede a ajuda a Deus, ele pede ajuda ao santo tal, Deus não divide a glória com ninguém. Se ele resolve abençoar, é por graça, mas não é por obrigação, porque ele não tem dever de te abençoar se os 2 não servem a Deus. Vamos para rápido break, depois a gente volta, porque também o Jailton levantou uma questão legal que falou, André, como deu certo, eu acho que foi uma predestinação. Deus me escolheu ela pra gente casar e dar certo. Vamos falar um pouco sobre a alma gêmea. Existe? Deus escolhe a nossa esposa ou ela escolhe a nossa? E depois ele abençoa. Vamos para rápido break. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Mantenha volta já.